como é que funciona do ponto de vista prático uma operação de um FDIC? Vamos pensar nesse fluxo. Por exemplo, vamos usar o caso do consignado. Então, eu sou um originador de crédito. Eu emprestei, né? Então, sou um banco e eu fiz uma série de empréstimos consignados para um grupo de aposentados do INSS, certo? Então, eu tenho esse montante aqui de recursos que eu emprestei. Tá bom. E daí, como é que funciona? A partir daí, como é que isso entra dentro de um FDIC? Como é que o investidor ganha dinheiro nessa estrutura? Tá bom. E como ele eventualmente pode perder dinheiro nessa estrutura? Tá legal. Vou dar um pouco mais de detalhes aqui no teu exemplo. Então, vamos supor que você tem lá uma série de lojinhas de interior que você consegue acessar vários aposentados que querem, por exemplo, consignado de INSS, tá? Em geral, né, quando a gente faz, primeiro, né, a gente como gestor, eu vou entender todo o seu processo de originação, porque, e aí eu acho que a gente fala um pouco do passado da indústria, onde você viu ali muitos casos, né, de, pô, você não tinha um fluxo de formalização correto, você muitas vezes, é, você via ali que quem estava tomando crédito muitas vezes não sabia de todas as condições, então isso é algo que pode gerar um contencioso e afetar a performance do crédito mais à frente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender como é que é todo o processo. Vamos supor que você tem lá uma lojinha bem estruturada para originar isso, né? Então, você vai emitir um título de crédito para poder fazer a consignação em folha, né? E o banco, né? A instituição financeira, ela tem que ter um convênio para poder consignar a margem. Então, no final, o que vai acontecer aqui? Você vai originar essa operação, vai passar as condições. Eu, como gestor, né? Vamos supor que sua única linha de funding seja comigo, né? Então, eu vou te falar, ó, Vini, pô, idade acima de tanto, pô, esse cara tem um risco maior, porque lembra que aqui tem um dos maiores riscos do consignado é óbito. Então, se você tiver um portfólio mais jovem, a tua performance vai ser melhor. Dá para precificar o risco para idades maiores? Dá. Sempre dá, a gente tem histórico para isso, a gente consegue dar preço. Mas eu vou te passar todas as condições que você tem que atender ali. E dentro do INSS, por exemplo, você tem uma série de benefícios. Se não me engano, mais de 40 benefícios que você... cada um tem um perfil, né? Você tem lá o cara que é aposentado por invalidez, você tem o pensionista, você tem vários tipos de benefícios. Então, eu vou te dar esses parâmetros do que eu, gestor, topo comprar. A partir disso, o fluxo, aí entrando mais no operacional, né? Você origina, normalmente isso aqui é feito através de uma cédula de crédito bancário, né? Supondo que você tem um banquinho por trás, né? Um banco por trás, você tem o convênio, então, seguindo os parâmetros que a gente passou, você vai lá, ó, tenho aqui 30 mil reais de crédito para uma pessoa física. Você vai emitir uma SCCB, um documento. Hoje em dia, né? Muita coisa já é digital, acho que hoje nem temos mais esteiras aí com formalização física, acho que praticamente tudo já é digital, com biometria, etc. E é um processo que a gente sempre entra muito no detalhe, porque mesmo biometria tem várias ferramentas, dá para errar também, né? Dá para ter fraude também em biometria, cada vez mais sofisticados aí. Então é algo que a gente sempre está monitorando. Você originou lá o crédito de 30 mil reais, seguiu os parâmetros que a gente estabeleceu, formalizou corretamente. A gente provavelmente vai fazer vai ter uma conectividade aí por APIs ou alguma coisa assim, para que a gente receba as informações tanto da operação que você estruturou, precisa saber quem que é a pessoa física para quem você deu crédito. A gente pede, por exemplo, para todo esse lastro, né, o contrato assinado, a biometria capturada, a gente também tem o histórico disso. Outro ponto que também acho que a indústria sofreu é muitas vezes, aonde está o problema da indústria, muitas das vezes, você não tem o lastro da operação. Então você me mandou uma série de operações, eventualmente eu posso falar, se eu te pedir, você me manda aí o lastro dessas operações. E isso muitas vezes é um problema, porque o cara que tem algum tipo de problema de fluxo ou o cara mal intencionado que está originando um ativo que eventualmente não existe, ou cedeu para mais de uma contraparte e tudo mais, esse cara não vai ter o lastro. Então, quando você pedir, e tiveram casos, infelizmente, aí na indústria, que eu acho que machuca até a reputação aí dos gestores, né? Eu acho que isso foi um ponto, um ponto crucial, você ter o lastro. Então, a gente estabeleceria esse fluxo, eu receberia tudo, valido isso tudo, né? Eu tenho todos os critérios de política de crédito que a gente valida. Tudo certo, beleza, vou te pagar a operação. E aí tem um ponto que também é muito importante quando a gente vai pagar a operação. Qual o preço, né, que eu vou
pagar por essa operação. Muitas vezes, o originador, né, e aí você pega as estruturas mais antigas de originação, correspondentes bancários, né, que são os pastinhas, que foge de uma originação B2C, ele, você normalmente tem que pagar um ágio para esse cara, né? Então, assim, o cara quer receber 5%, 10% da operação na cabeça. Isso traz um risco adicional, porque esse título de crédito, né, a pessoa física, ela sempre pode pré-pagar, e quando ela pré-paga, se você pagou um ágio naquilo ali, você comprou por 110, se o cara te pré-pagar vale 100, se ele pré-pagar no mesmo dia, você está perdendo 10. Então, traz um risco adicional, tem forma de se proteger disso e tudo mais, mas a gente tenta sempre minimizar esse ágio, trazer esse cara que originou, vem para uma cota subordinada nossa, e aí vamos entrar um pouco no economics, né, do como que funciona aqui. A gente, vamos supor que a gente diminuiu ao mínimo o ágio, ou eventualmente a gente fez sem ágio. Você foi para uma cota subordinada, você entrou lá numa cota subordinada. Eu, no caso, que originei, sou o cotista subordinado. O Exatamente. primeiro que sofre perda ali. Exatamente. E aí a gente sempre faz um estudo de qual o tamanho dessa subordinada, né? A gente falou, o fundo de R$100, fizemos lá uma estrutura em exemplo de 80-20. Esse tamanho de subordinado ele é sempre uma variável matemática, né? Então a gente tem que olhar assim, num cenário de estresse, aonde eu acho que esse negócio pode parar? Eu acho que a perda desse negócio vai bater 3%, mas, num cenário de estresse, esse negócio pode bater 8%. Para ser 8%, qual o tamanho da minha subordinada para eu estar protegido? Então, beleza, é um trabalho quantitativo que a gente faz. No cenário base, então vamos supor que a gente migrou para uma estrutura 90% de cota sênior, que algum fundo nosso alocou, e você, originador, ficou nos 10%. Né? Você trouxe esse ativo com uma rentabilidade, sei lá, de CDI mais 7 para dentro do fundo. Né? Então a gente fez um FDIC nessa estrutura de capital, seguindo os critérios que a gente estabeleceu, tudo mais, cedeu esse ativo a CDI mais 7. Eu tenho lá os custos do fundo, tem mais um percentual de perda que eu espero. Vamos supor que abatendo tudo isso, o CDI mais 7 vire CDI mais 4. Tá? E eu te dei uma linha de funding a CDI mais 2,5. Né? Se você tem o portfólio renda CDI mais 4 e eu estou com 2,5, você tem 150 pontos, né? 1,5% de excesso de retorno sobre todo o portfólio, para onde flui essa rentabilidade toda, para a cota subordinada. Né? Então, é uma baita rentabilidade para você, porque lembra, você ainda tem o efeito da alavancagem. Então, o FDIC permite você fazer um mini banco. Você botou 20% no capital, eu te dei o capital a CDI mais 2,5, portfólio rendeu CDI mais 4, todos esses 150 pontos, você não ganha só o na tua visão de rentabilidade, você ganha ainda, você está alavancado 4 vezes, né? Então, você botou 20, eu te dei 80. Né? Então, esse efeito da alavancagem flui todo para a subordinada. Então, a subordinada vai render, vai ter uma baita rentabilidade aí. Então, no final, essa estrutura que a gente mais gosta, porque se você originar mal, você não vai ganhar dinheiro. Né? Se esse negócio não render o CDI mais 2,5, a gente... desculpa, eu tinha falado 90-10, né? Então, você está alavancado 1 para 9, né? Cada um real que você coloca, a gente coloca 9. Então, você está alinhado. Se você originar mal, fizer alguma besteira no processo, não, tem um cara aqui que eu vou botar para dentro, sei que o cara tá... a gente vê alguns casos até grotescos aqui em consignado, né, de fraude mesmo. Então, se tiver algum problema, sua cota não vai render, você está alinhado lá, porque eu não te paguei ágio, não te paguei nada. Sua rentabilidade está aqui no capital que você botou. Então, é por aí. Eu acho que esse tipo de estrutura funciona super bem. E tendo expertise, tendo tecnologia e controle, dá para operar num risco bem controlado. Obviamente, tem variáveis que a gente não controla, né? Teve uma pandemia, como é que ficou a curva de perda nesse cenário? Aumentou. Mas a gente tem uma boa previsibilidade e é um ativo que, por exemplo, a gente gosta muito. E para o investidor final, quanto que ficaria a rentabilidade? Nesse caso Normalmente, específico que a gente deu aqui, hipotético. tá legal. Pro investidor final, né? Então, assim, a gente, como gestor, a gente colocaria lá os 90%. Pode ser nessa rentabilidade, a gente CDI mais 2,5, CDI mais 3. Né? Obviamente vão ter os custos do fundo. E aí, bom, a gente tem um veículo, né? Que acho que a gente depois até pode falar um pouco mais, que a gente investe nesse tipo de oportunidade, né? Então são cotas sêniores. Dentro dessas estruturas de fundo, além da cota sênior, você pode posicionar uma cota que a gente chama de mezanino, né? Que a indústria chama de mezanino, que fica num risco intermediário entre a sênior e a subordinada júnior. Então você tem esse risco aqui intermediário, que muitas vezes é um risco muito bom,
que a gente também tem, né? A gente também aloca. Então, dá para fazer, assim, numa estrutura de consignado, vou falar, tem cota sênior, né? Desde CDI mais 1 até CDI mais 3,5, 4, que aí são outros convênios, por exemplo, cota sênior de INSS vai ficar aqui com rating, com uma estrutura bem montada aqui, perto do CDI mais 1 e pouco, e uma cota sênior de, sei lá, cartão-benefício, que tem um pouco mais, são estruturas que normalmente tem um pouco mais de ágio, tem umas diferenças aqui, vai ficar mais próximo ali, CDI mais 4. Obviamente tem um risco a mais aqui, você está sempre precificando, né? Uma cota, chama mais high yield do que essa cota sênior que eu estou falando. Mas fica por aí, né? Eu acho que é sempre a visão do investidor tem que ser muito... hoje, né, o mercado tem spreads relativamente baixos aí para o histórico. Então, se tem algo pagando CDI mais 5, CDI mais 4,5, 5, para o mercado de hoje, normalmente é uma coisa um pouco mais high yield. Então, tem que olhar, ainda mais nesse produto estruturado, tem que entender todos os mecanismos, todos os riscos que você está correndo para efetivamente alocar, né? E aí, obviamente, ter um bom gestor, um cara, não só um bom gestor, mas um cara que selecione bem os originadores, que valide o processo dos originadores, aí você está bem para ter uma boa alocação em FDIC. Acho que é por aí.